Caros irmãos e irmãs, mais uma vez aqui estamos trazendo a voz do pastor, a reflexão semanal sobre o Evangelho, que nos ajuda a entender melhor a palavra de Deus e a vivê-la certamente. Vamos escutar, pois, com atenção a palavra de Deus no Evangelho. Diz assim: naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Belzebu e que, pelo príncipe dos demônios, ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. Será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No texto do Evangelho deste domingo, Jesus se vê numa situação um pouco diferente. Ele se vê acusado, tanto por fariseus, como até dos seus próprios parentes. Ele se vê acusado de usar o demônio para expulsar os demônios. Os parentes o acusam de outro aspecto diferente. Os parentes o acusam de que ele está fora de si. Ele teve um surto, ele está louco. É assim que os parentes veem Jesus. Mas os fariseus, que veem também que Jesus expulsa demônios, se impõe ante os demônios com o seu poder, que eles percebem que realmente Jesus é poderoso, os fariseus pensam
que Jesus está do lado de Belzebu, o chefe dos demônios, que permite que expulse demônios. Jesus, entretanto, ele faz a seguinte consideração: todo reino que se divide contra si mesmo, ele acaba. Portanto, se o demônio, se Belzebu se divide contra si mesmo, vai acabar. Não tem futuro. Não tem nenhum futuro. Por isso Jesus, desta maneira, justifica que ele não é da parte do demônio, mas que ele vem da parte de Deus. Ele se defende, não citando Deus expressamente, mas dizendo que não é da parte do demônio. Jesus, então, após ter voltado para sua casa, após ter juntado muita gente, o texto não diz se foi para Nazaré, provavelmente foi para Nazaré, era a sua casa, a casa da sua mãe, mas o texto não explica isso, né? Mas o texto explica sim que os discípulos o acompanharam. Os discípulos estão com Jesus, o acompanham, estão presentes. E na prática de Jesus, como Jesus costumava fazer, o discípulo sempre estava no meio da multidão escutando aquilo que o mestre estava ensinando. Por isso, os discípulos também estavam lá, junto com ele, escutando os seus ensinamentos. Jesus suscita muita curiosidade, por isso uma grande multidão se reuniu lá próximo da casa para ver Jesus e para escutá-lo, para perceber como ele expulsa os demônios, como se impõe sobre os demônios, para ver como Jesus cura os doentes e dá a saúde àqueles que não têm. Então a multidão curiosa, como sempre, toda a multidão muitas vezes é curiosa, está ao redor, ao ponto que não permitem nem que Jesus e seus discípulos possam fazer uma refeição tranquila. Não lhes permitia, diz o texto, nem sequer comer, de tanta gente que tinha se reunido naquela ocasião. Jesus, então, deixando claro que ele não vem da parte de Belzebu, mas da parte de Deus, Jesus, então, ele expressa uma realidade diferente, ou manifesta, eu diria, de uma forma muito sutil, que Jesus não faz as expulsões em nome de Belzebu, mas as faz pelo Espírito Santo. No final do texto encontramos uma frase de Jesus dizendo que todos os pecados vão ser perdoados. Todos os nossos pecados vão ser perdoados, mas não vai ser perdoado o pecado daquele que fala mal do Espírito Santo, daquele que blasfema contra o Espírito Santo. E dessa maneira, Jesus revela em nome de quem ele expulsa os demônios. Não é em nome de Belzebu, é em nome do Espírito Santo. Na força do Espírito Santo que ele se manifesta e expulsa os demônios. Dessa forma, ele explica bem claro e deixa claro que ele não vem da parte do demônio, como alguns pensavam, como os fariseus pensavam, mas ele é da parte de Deus, da parte de Deus. E no seu Espírito Santo,
ele expulsa os demônios. E o texto também, não é, manifesta, não é, que todos os pecados vão ser perdoados, mas os pecados contra o Espírito Santo, esses não vão ser perdoados. Jesus quer marcar com força que quem pecar contra o Espírito, e aqui no caso seria o caso dos fariseus, se era no Espírito que Jesus estava expulsando, os fariseus estavam chamando o Espírito de demônio. Esse é o pecado, né? Chamar o Espírito Santo de demônio. Esse é o Espírito Santo, esse é o pecado dos fariseus. Mas há uma última parte que chama também nossa atenção. Jesus está cercado da multidão e os seus parentes, Maria e os seus parentes, o procuram. Os seus parentes pensam que ele surtou. Os fariseus que ele está com um demônio. Mas Jesus nem surtou, nem está com um demônio. Está com o Espírito Santo. Jesus então aproveita a ocasião para perguntar quem é a sua mãe e seus irmãos. Com certeza, Maria e os outros irmãos, que na Bíblia são chamados dos irmãos e às vezes são parentes, né? Estavam presentes. E nessa hora Jesus pergunta: quem são a minha mãe e meus irmãos? E ele mesmo responde: a minha mãe e meus irmãos são aqueles que cumprem a vontade do meu Pai. Aqueles que na sua vida vivem de acordo com os ensinamentos do Pai. Aqueles que procuram em todo momento seguir os ensinamentos, as pegadas do Pai. Esses são os irmãos e a mãe de Jesus Cristo. Como vocês podem comprovar, a frase não tira nada de Maria, porque Maria é a primeira a obedecer o Pai, a se colocar à disposição do Pai, não só no nascimento de Jesus, mas durante toda a sua vida. Ela serviu o Pai. Então, o fato de que Jesus chame a outros de mães não tira nada de Maria. Maria continua sendo a sua mãe, e a mãe em propriedade, a mãe definitiva, a mãe que ele quis e que o Pai quis. Santa Maria. Por isso nós a chamamos de Santa, porque ela é santa. Ela é santa. Pois bem, mas o que chama a atenção é o fato de que Jesus chame irmãos, parentes, amigos, aqueles que cumprem a vontade do Pai. Aqueles que estão abertos à graça do Pai, abertos para aceitar os projetos do Pai. Esses são os irmãos e a mãe de Jesus. Por isso nós temos que nos perguntar também, e nós? Estamos abertos a acolher os projetos de Deus em nossa vida? Estamos abertos a que realmente Deus nos fale, nos indique o que Ele quer e nós obedeçamos a Sua palavra? Estamos abertos realmente a seguir as pegadas de Jesus no caminho da santidade? Ou pelo contrário, nós nos conduzimos pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade,
pelos nossos pensamentos maus. Nós nos deixamos conduzir pela ambição do dinheiro ou da fama. Nós nos deixamos conduzir realmente pelas coisas do mundo ou pelas coisas de Deus? E essa é a pergunta que nós temos que nos fazer. Meus irmãos, não só vocês, eu também. Eu todo dia tenho que me fazer essa pergunta. Eu estou realmente procurando realizar a vontade de Deus, o que Deus quer. Não o que eu imagino que Deus quer, não. O que Deus quer. E aí vocês me podem perguntar, mas como que eu vou saber o que Deus quer? Meu irmão, minha irmã, escuta o teu coração. Deus vai te falar pelo teu coração. Deus vai te indicar o que Ele quer. Ele vai te indicar. Pode ser que você não queira fazê-lo, não queira realizar isso, pode ser. Mas Deus sempre fala, no fundo do nosso coração, Ele sempre nos indica a sua vontade e a sua verdade. A sua vontade e a sua verdade, que são duas coisas muito próximas umas das outras. Por isso, ante esta leitura do Evangelho, que nos convida a ser irmãos, mãe, irmãos de Jesus Cristo, nós temos que escutar toda manhã, escutar a voz de Deus, que nos fala o coração e nos indica o que Ele quer de nós naquele dia. Escutemos com atenção, que Deus sempre nos fala. Muito bem, irmãos, como sempre costumamos fazer, vamos agora passar algumas notícias. Não são muitas as que eu tenho para esta semana, mas tem algumas, sim. Em primeiro lugar, eu gostaria de comentar com vocês a festa do Corpus Christi que realizamos na quinta-feira passada, né? Como vocês já sabem, estamos em tempo de pandemia e, logicamente, nossas atividades públicas estão reduzidas por causa da pandemia, por causa da contaminação. Nós não vamos ser irresponsáveis, como alguns governantes que nós temos, que apesar de serem recomendados para evitar certos contatos e usar as máscaras, não fazem isso. Então, nesta semana, como digo, tivemos o Corpus Christi, a festa do Corpus Christi, uma festa muito simples, embora sempre fizemos desta festa, a realizamos sempre com muita solenidade, mas este ano, infelizmente, tornou-se uma festa muito simples. Mas não por isso deixa de ser importante. E nesta festa recordamos que Cristo Jesus morreu por nós. Cristo Jesus nos deu a vida e torna-se alimento para todos nós na comunhão. De maneira que aqueles que querem crescer no amor de Deus devem comungar. Não podem deixar a comunhão de lado. Devem receber a comunhão. Cada vez que recebemos a comunhão, nós nos tornamos fortes em Jesus Cristo. A nossa fé sai reforçada e certamente nos aproximamos muito mais de Cristo Jesus. Também gostaria de comentar com vocês uma outra notícia que está chegando agora ultimamente de maneira muito, eu diria que muito na calada, né? Mas
já chegaram notícias de Roma de que o Papa está fazendo uma revisão do Código de Direito Canônico, especialmente aquela parte que trata dos abusos sexuais de menores, de crianças e adolescentes. O Papa está empenhado em que realmente o Código de Direito Canônico seja mais duro ainda contra este tipo de pessoas, que muitas vezes ficam na impunidade, porque até as leis canônicas não são muito, eu diria, muito exigentes. Entre outras coisas, porque a lei supõe que ninguém pode ser acusado sem provas. E conseguir provas nestas coisas é muito difícil. É muito difícil. Assim, pois, eu espero que o Papa, na revisão que está fazendo do Código de Direito Canônico, realmente seja inspirado por Deus e faça uma revisão que ajude a Igreja a ter menos casos de escândalo, de pedofilia, ajude a Igreja a viver melhor a sua fé. E nada mais, por hoje terminamos. Desejo, pois, que esta semana que seja realmente de muita paz para todos nós, que Cristo Jesus seja nossa luz, nossa esperança, nosso guia, e que vivamos intensamente nossa fé. A fé é um dom maravilhoso que nós temos. Crer em Cristo Jesus é um dom maravilhoso, que nem todo mundo tem. Por isso, nós que temos esse dom, temos que valorizá-lo, sabendo que muitas pessoas não têm esse dom, mas nós temos. Nós cremos em Cristo Jesus. Que o Senhor Jesus vos abençoe e vos conceda muita paz e alegria. Amém.